Senhor. No monte da adoração, Deus pediu um sacrifício. Bom dia, meninas. Bom dia, Samira. Amém, Jesus. Já vou te chamar, viu, minha amiga? Tão difícil. Hoje nós vamos falar sobre isso daqui, ó. Os meus olhos não consigam enxergar, eu vou confiar. Amém, Jesus. Ainda que as situações implicam, não vai dar. Minha fé diz: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá. Você pode cantar aí na sua casa, pedir para que o Senhor venha prover, confiar nas promessas do Senhor, mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo na sua vida. Existe uma promessa sobre a sua vida. Amém, Jesus. Bom dia, Fernanda, Sabrina, Kênia, Juliana, Gil, Edileuza, Adriana. Amém, Jesus. Deus pediu um sacrifício. Ah, Lúcia, tá boa, dona Lúcia? Amém, Jesus. Mesmo que seja tão difícil. Amém, Jesus. Eles não consigam enxergar, eu vou confiar. Ainda que as circunstâncias digam não vai dar, minha fé, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Daiane. Bom dia, Jaque. Bom dia, Daniela, Adriana. Pai, eu vejo fogo, mas não consigo ver o sacrifício. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pai, eu vejo fogo, mas não consigo ver o sacrifício. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meninas, eu quero orar com vocês antes de qualquer coisa. Nós vamos falar hoje sobre essa passagem aqui, sobre o sacrifício de Abraão. Deus, na verdade, não queria Isaac, né? Deus queria o coração de Abraão. Na verdade, aqui, né, Deus quer as duas coisas, né? Deus quer o seu filho e Deus quer você na presença dele. Então, nós vamos falar dessa passagem de hoje. Deus tocou muito no meu coração a respeito desse Gênesis 22. Eu quero ler aqui com vocês. E hoje eu vou trazer o testemunho de uma aluna minha também, da Samira, Leonara Samira. Ela já está aqui, eu já vou chamá-la. Quero só fazer uma oração, quero fazer uma pequena introdução antes e daí nós vamos passar para o testemunho dela, tá, meninas? É um testemunho para fortalecer vocês, para ajudar vocês na caminhada em relação aos filhos. Então, fiquem aqui até o final, porque vai ser tremendo. Quem aí assistiu a live de terça-feira? Eu tô perdidinha aqui. Quem aí assistiu a live de terça-feira? Foi um testemunho também de uma aluna minha, a Tainara, e foi bênção demais.
Quem não assistiu, eu convido vocês para assistirem, tá, meninas? Então, vamos lá. Vamos lá orar. Oh, meu Deus. Vou orar por você agora, viu? Jaci. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cada uma aqui tem um pedido no seu coração, Deus. Senhor, eu não sei qual é o pedido de cada uma delas, mas o Senhor conhece profundamente aquilo que está no coração delas, ó Pai. O Senhor conhece profundamente o anseio da alma dessas mulheres, ó Pai, que estão aqui. Senhor, eu quero te pedir então, nessa manhã, que o Senhor venha com o teu refrigério, porque o Senhor diz na tua palavra que nós não passamos por provas que nós não conseguimos suportar. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com essas mulheres, ó Deus. Que o Senhor esteja levantando pessoas para ajudá-las. Que o Senhor esteja levantando, ó Deus, alguém para trazer consolo, para trazer abrigo, para trazer, Senhor, a necessidade do coração delas, ó Pai. Senhor, que a tua glória venha se manifestar aqui nessa live, Jesus. Que o teu poder, Senhor, venha se manifestar. Pai, que o teu braço todo-poderoso venha mover agora o sobrenatural em favor da vida dessas mulheres, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, aquelas que estão cansadas, sobrecarregadas, aquelas que estão sem destino, sem direção. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha com o teu socorro bem presente. Pai, no nome de Jesus, que essas mulheres venham te conhecer de uma forma mais profunda. Que essas mulheres venham entender de forma profunda o que o Senhor deseja da vida delas, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a entregar os nossos filhos diariamente para o Senhor. Não entregar apenas para proteção, Senhor, mas entregar, Senhor, para que o Senhor venha cumprir na vida deles todos os propósitos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida da Samira, que vai testemunhar aqui com nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque as palavras na boca dela, que o Senhor tire essas mulheres agora de toda distração, que essa palavra que a Samira vai falar caia em terreno fértil. Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres possam perceber que todos os dias ela tem escolhas a fazer. Senhor, que elas possam perceber que as escolhas do Senhor são sempre, Senhor, para caminho de vida e não de morte. Pai, no nome de Jesus, que elas sejam atraídas pelo poder do Teu Espírito Santo, que elas sejam atraídas pela Tua presença, ó Pai, pelo Teu amor, Senhor. Pai, no nome de Jesus, libera um poder sobrenatural, Senhor, aqui nessa live. Senhor, que essas mulheres venham se sentir, Senhor, abraçadas pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Amém, meninas. Meninas, deixa eu pedir para vocês mandarem aí para 5 pessoas enquanto eu chamo. Tá vendo essa setinha aí que parece um aviãozinho? Manda, por favor, para 5 pessoas, porque hoje o que nós vamos falar é muito profundo e eu não quero que vocês percam nada e que vocês tragam outras pessoas. Eu quero que vocês se lembrem como é ruim estar perdida, como é ruim não ter a palavra de Deus no coração, como é ruim andar distante do Senhor. Então se lembra aí das pessoas que precisam ouvir uma palavra do Senhor. E eu acho tão legal, né? Porque tem mulheres aqui que nem são mães. A Marcinha entrou agora com pedido de adoção, minha aluna maravilhosa, que virou uma amiga. Deixa eu falar para vocês, nós aqui, nós somos um exército de mães que rugem. Nós somos uma comunidade, nós somos um exército que ora um pelo outro, que se torna uma família mesmo. Então, quero que você chame aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração. Feche o seu olho aí agora e Deus vai trazer a imagem da pessoa que precisa dessa palavra. Essa palavra aqui, ela fala de filho, mas ela não é especificamente só para quem tem filhos. A palavra de Deus, né, ela é viva e eficaz. Às vezes você ouve uma palavra que não se encaixa tanto aquilo que você está vivendo, mas ela vem como um socorro no seu coração. Então, eu quero que você vá se encorajando aí a mandar para mais pessoas, tá?
Mulheres que despertam outras mulheres. Isso mesmo, Joelma. Meninas, só para avisar para vocês, porque eu não fiz esse aviso aqui na live de terça-feira, não deu tempo, mas a aula 4 ainda está liberada para vocês assistirem, tá? As vagas do curso Falando para o Seu Filho Ouvir, que é esse curso que a Leonara Samira fez, estão abertas. Então, assim, é aquilo que eu falei na oração. Nós sempre temos duas escolhas. A escolha, às vezes, de estar arrastando um conflito, arrastando um problema, sabe? Já é tão difícil passar pelo problema tendo conhecimento, estudando, né? Estudando a palavra de Deus, estudando a neurociência, estudando tudo, já é tão difícil. Imagina sem estudar, imagina sem se preparar. Eu usei na aula passada a comparação que é o seguinte, é a mesma coisa de você estar no meio de uma guerra, cheio de tanque de guerra, fuzil, míssil e você não está com nada nas mãos. Então eu quero te convidar a participar, tá bom? Então quem foi abençoada aí pelo workshop, que bênção, que bênção. Ô minha amiga Juliana, fica aqui comigo também, tá? Vou ler aqui a palavra de Deus. Deixa eu só chamar a Samira. Deixa eu achar ela aqui. Samira, Leonara Samira. Milton, fecha essa porta aqui para mim, por favor. Vou falar aqui com o seu Milton. Ah, eu posso mandar com uma dedicatória. Oi, Samira, tá boa? Tô bem, graças a Deus. E aí, Tô pessoal? bem também, graças a Deus. Para ver tudo que o Senhor vai fazer nessa manhã. Amém, Jesus. Minha amiga, você tá falando de onde? Me conta. Da minha casa, tá ruim aí? Não, quero saber de que estado. Ah, de Brasília. Ah, então você tá aqui pertinho. A internet que sempre tem que dar alguma coisa na hora que a gente precisa, né? Não, mas tá tudo certo, tá tudo ok, viu? Brasília, Deixa... Brasília. Minha amiga, seu testemunho foi bênção demais na nossa quarta aula. E daí eu quis que você viesse aqui de novo, porque muitas pessoas não assistiram a aula e têm a oportunidade de ver aqui, tá? Daí, Samira, eu vou só te pedir uma licencinha, assim, para eu ler uma passagem bíblica que o Senhor me trouxe hoje, que eu acho que vai falar muito ao seu coração, falou ao meu e vai falar ao coração de todas essas mulheres aqui. Daí a gente entra no seu testemunho, tá? Mas olha só que coisa mais linda. Na terça-feira, a Tainara, que era minha aluna também, fez uma live aqui comigo e ela falou que fez uma oração de entrega realmente da filha dela, algo que ela nunca tinha feito. Ela falou o seguinte para o Senhor: Senhor, o Senhor pode levar a minha filha, se for para ela passar a eternidade no inferno, se for para ela viver como ela está vivendo, o Senhor pode levar a minha filha, mas o Senhor leva ela salva. Então, assim, essa é uma oração de sacrifício, é uma oração corajosa, é uma oração que nós precisamos entender que o controle está nas mãos do Senhor, que nós só estamos abrindo a nossa boca para dizer: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, né? E há um personagem na Bíblia que teve que fazer um sacrifício, né? O Senhor, ele proveu o sacrifício, que foi a música que a gente estava escutando aqui. Mas eu quero caminhar um pouquinho por essa passagem que é muito conhecida na Bíblia, né? Que Deus prova a Abraão. E daí, tá lá em Gênesis 22, e eu vou ler um pouquinho para vocês, tá, meninas? E à medida que eu for lendo, eu vou trazendo aqui as revelações que Deus me trouxe. Então, eu quero que você agora coloque aí a sua mente totalmente voltada aqui para o que nós vamos falar, porque muitas vezes aquilo que tira as nossas distrações, que tira, né, que nos coloca em distração, tira a semente do nosso coração. Então, presta atenção, porque se você está passando por uma prova, você vai conseguir entender por que que Deus nos prova. Porque aqui de Gênesis ao Apocalipse existe provação, né? Todos os homens de Deus são provados para serem aprovados. Então, olha só. Primeira coisa aqui é Deus prova Abraão. Abraão, ele não sabia que ele estava numa prova, mas a Bíblia já está nos contando aqui que ele estava numa prova. Olha só, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui.
O que eu enxergo aqui nesse pequeno trecho aqui? Eu enxergo um homem que tinha intimidade com a voz de Deus. Eu enxergo um homem que era pronto para falar com o Senhor. Então, Deus chama Abraão, já se coloca, eis-me aqui. Ou seja, ele ouvia a voz de Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele ouvia rapidamente a voz de Deus. E é isso que nós precisamos, principalmente quando estamos na prova. Dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor está desejando nessa situação? Daí vamos lá. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que te indicarei. Gente, cada versinho aqui é profundo. Deixa eu explicar para vocês. Primeira coisa, Abraão ele já tinha um outro filho, que era Ismael, que era o filho com a escrava, né? Agar. O que acontece? Deus é bem claro em relação ao pedido dele. É esse filho que eu quero. O filho que você mais ama. Com certeza, assim, Ismael ele não deveria amar mais um filho que o outro. Mas Isaque, ele era o filho da promessa. Ele era o filho muito amado. E o que Deus está nos mostrando aqui? Ele quer o nosso coração. Porque o coração de Abraão era de Isaque. Mas o Senhor colocou ele à prova para exatamente saber se Abraão amava mais a Isaque do que a Deus. Então o Senhor está nos perguntando nessa manhã, você tem amado mais o seu filho do que a mim? Você tem adorado mais o seu filho do que a mim? De repente você tem servido mais ao seu filho do que a mim? Porque às vezes viramos escravas da situação de sofrimento, né? Viramos escravas de algo muito difícil e aquele problema vai se tornando Deus na nossa vida. E daí, uma outra coisa muito interessante aqui, vá para a região de Moriá. Gente, para ir para Moriá, Abraão gastava aí 3 dias. E o que Deus me trouxe aqui nessa situação? Era um tempo para Abraão refletir. Porque ali no meio do caminho ele poderia desistir. No meio do caminho ele poderia falar, nunca, jamais eu vou entregar meu filho. Mas daí o que ele fez? E olha só, uma outra coisa que eu estava estudando aqui de manhã, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, falando assim que o holocausto ele é muito maior do que apenas um sacrifício. Porque o holocausto, ele queima. O sacrifício é matar, né? É matar, esquartejar, mas o holocausto era virar pó, era queimar o corpo, né? Então era algo muito mais dolorido. A prova era muito difícil. Era muito difícil. Então, na manhã seguinte, olha aqui a obediência de Abraão. Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Ou seja, sacrifício. Ele sabia do sacrifício, mas ele foi lá. De manhã, ele não demorou para obedecer, ele foi lá, cortou a lenha, chamou os servos e partiu em direção ao lugar que Deus tinha estabelecido. Ele não questionou o lugar, ele não questionou a prova, ele não questionou o que ia acontecer, ele não questionou nada, ele levantou cedo e ele foi. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ou seja, aqui me mostra algo lindo, que Abraão conhecia tanto a Deus, ele sabia tanto quem era Deus, que mesmo desconhecendo aquele tipo de pedido, porque Deus nunca havia pedido para sacrificar ninguém, né? E existia um costume na época das pessoas pagãs de sacrificarem os seus filhos a outros deuses, e Deus não se agradava disso.
Então, eu creio que aqui Abraão já conhecia tanto o coração de Deus que ele garantiu para os servos dele que os dois voltariam. Então, isso daqui está mostrando uma fé tão grande. Meninas, vocês estão entendendo aí a profundidade desse texto? Vocês estão entendendo quantas coisas esse texto quer nos ensinar aqui? Ele está praticamente falando aqui, gente, Deus está me pedindo um sacrifício que é muito difícil, mas eu vou voltar, né? Nós voltaremos, né? Então, Abraão pegou a lenha, colocou nos ombros do seu filho, eu acredito que ele era adolescente, né, Isaac, levou as brasas para o fogo, a faca, e caminhando os dois juntos, isso daqui é também a outra chave para nós, caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quer dizer, esse filho também, ele tinha conhecimento dos sacrifícios que o pai já fazia para Jesus, para Cristo, né? Para Deus. Ele já sabia que o pai dele servia a Deus com sacrifícios. E ali ele estava perguntando, pai, e aí, cadê o sacrifício, né? E ele diz, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Daí Abraão responde, Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E daí o final da história, vocês já sabem, que um anjo aparece, provê o cordeiro e o Senhor provê, né? Provê aquilo que era necessário. E daí o Senhor declara assim no final, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu vou te abençoar e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aqui o que o Senhor nos mostra? Quando há obediência em nós, Ele pega o nosso único filho, o filho muito amado, ou todos os filhos, e Ele joga uma promessa em cima desse filho. Através dele eu vou abençoar gerações e todo o reino do inimigo vai ser tomado. Então aqui o Senhor está falando para nós essa manhã, filha, você está passando pela prova, porque eu quero saber o que está no seu coração. O que é que está aí no seu coração? Você me entrega realmente tudo que está no seu coração? Você coloca tudo nas minhas mãos? Ou será que você tem medo de mim? Ou será que você não me conhece suficientemente para saber que eu não te destruiria com essa prova? Então, o Senhor, Ele nos dá uma garantia da promessa dele. Em toda obediência há uma garantia. Meninas, anotem essa frase. Em toda obediência há uma garantia. Se você coloca a sua confiança no Senhor, você não vai ser decepcionado. Se você está entregando os seus filhos para o Senhor, que já são herança dele, você não será decepcionada. Então, o Senhor, Ele fez uma prova com Abraão. Eu creio que muitas de vocês estão em prova. Coloca aí para mim, quem está em prova aí, tá? Coloca uma mãozinha assim, ó, eu estou em prova. Mas presta atenção nisso daqui, o que Jesus queria, o que Deus queria, né? Aqui é Antigo Testamento, daí eu esqueço, mas é uma pessoa só, né? Mas olha só, o que Deus queria? Deus queria totalmente o coração de Abraão para ele. Porque Deus, Ele não divide o nosso coração com ídolos, com outras pessoas, nem que seja o nosso filho, nem que seja a nossa família. Existe uma ordem. Existe uma ordem. A ordem primeiro é o Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Existe uma ordem. Primeiro é o amor ao Senhor. Porque se você amar ao Senhor, você vai conseguir amar a sua família com o amor de Deus. Não com o amor doentio, não com o amor de dependência emocional. Se você amar o seu filho como Deus ama, você também não vai ter expectativas errada sobre ele. Você vai entender que ele é um filho da promessa. Então, eu quero essa manhã, né, dizer para você, ó, todas aqui estão em provas, ó, Flávia, Adriana,
a Gi, a Elidiane, né? Muita gente aqui em prova. Mas ali o Senhor estava perguntando algumas coisas com aquela prova. E eu anotei aqui algumas perguntas. Você confia em mim até o fim? Foi algo que Deus perguntou para mim hoje. Você confia em mim até o fim? Porque Abraão chegou lá no fim da prova. Ele foi para Moriá. 3 dias pensando, meu Deus, eu vou matar meu filho. Senhor, né? Senhor, eu tenho certeza que em muitos momentos ele tinha fé, mas em muitos momentos ele também ficava desorientado, pensando onde estaria o cordeiro, né? Então o Senhor está perguntando para você hoje, você tem coragem de ir até o fim comigo? Outra coisa que o Senhor está perguntando, você ama mais a mim do que o seu filho? Você ama mais a mim do que a sua família? Você me obedece profundamente? Então, são as 3 perguntas que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã, tá? E agora, eu quero abrir para o testemunho da Samira, porque, gente, uma palavra como essa, ela precisa chegar lá no cerne do seu coração, sabe? É lá na fonte, a fonte que tem que jorrar água viva para o Senhor. Eu sei que para a Samira não é fácil estar aqui, é difícil, ela nunca fez uma live, ela não é disso, né? Ela não. Eu sei que o coração dela deve ter começado aqui disparado, por isso eu já usei essa palavra aqui para vocês se acalmando também. Eu sei como é que é fazer a primeira live da vida. Eu lembro no primeiro dia eu fiquei gelada. Eu pensava, meu Deus, não vai estar ninguém nesse negócio aqui, Senhor amado. Mas eu fui em obediência também. Estou aqui em obediência. Hoje eu estou tão cansada, mas estou aqui em obediência. E daí, minha amiga, Que luta. muitas lutas nesse. Sempre Nossa. tem, né? Sempre tem muitas lutas. Mas nunca é maior do que as vitórias que Deus tem para nós. Perfeito. E daí, minha amiga, eu quero que você conte aí quem que você era antes, como é que você estava antes de entrar no curso, falando para o seu filho ouvir. Qual que é seu testemunho? Conta pra gente nessa manhã. Bem, deixa eu começar aqui então, né? Eu me chamo Leonara, sou mãe de 3 meninas, uma delas adolescente de 14 anos, tem uma outra pré, tô saindo de uma entrando na outra, Também tô nessa. e outra bebezinha, né, de 1 ano e meio. E como a Flávia falou, para mim estar aqui hoje, meu Deus, não foi fácil. Mas, assim, quando eu vejo que o meu testemunho, né, o que Deus fez na minha vida, vai poder ajudar e motivar outras mães, a gente arruma coragem onde não tem, né? Porque quando a gente passa e sente na pele o sacrifício, a dor e tudo, né, tudo. Então, assim, a vontade da gente, quando a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, é falar mesmo que Deus é bom, que Deus faz, que Ele faz, Ele é poderoso para fazer, né? Amém, Então, Jesus. por isso que eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém. Claro, qualquer coisa, sou muito grata a Deus pela sua vida. Amém. Porque, assim, naquele momento, foi exatamente isso aqui, gente. Olha, eu estava numa situação com a minha filha. Diante da situação, eu não conseguia... Eu tinha fé em Deus, eu sabia que Deus podia fazer. Mas, muitas vezes, o problema é tão grande que você olha para um lado e para o outro e você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma luz, você não sabe por onde começar, né? E naquele momento eu me encontrava assim, perdida, perdida sem saber por onde começar. Foi quando uma amiga... Uma live da Flávia. Amém. Tá vendo, gente? Ali para aquela live do Taninho, Flávia. Que foi qual, amiga? Enquanto o Senhor... A live dos animes. Ah, tá. Foi a live dos animes. A primeira vez que eu tive na vida. Foi através daquela live. E, gente, assim, foi impressionante porque ali começou a abrir um novo horizonte, né? Ali eu comecei a enxergar que tinha coisas erradas, que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que abrir os meus olhos, porque muitas vezes nós estamos dormindo ou nós estamos até mesmo numa cegueira, né, espiritual, e as coisas estão acontecendo dentro do seu lado, debaixo do seu nariz, você não está vendo. Então, foi ali que começou o despertar, né?
minha filha estava totalmente opressiva, entrando numa depressão, e naquele momento, eu consegui identificar, né, que ela estava passando por aquele problema. Procurei a ajuda de psicólogo, ela estava em tratamento, mas aqui eu quero deixar bem claro, tem situações que acontecem na nossa casa que vai depender de nós, mães, né? Quem o Senhor coloca como autoridade na vida dos nossos filhos. Amém, Jesus. Naquele momento, ela estava tendo, sim, um apoio psicológico, mas são áreas, ali poderia até tratar, mas iria demorar tanto se eu não fechasse brechas, se eu não me posicionasse, né? E muitas vezes o Senhor permite que aconteçam certas coisas na nossa vida para que a nossa intimidade com Ele aumente, como você falou, para que a gente se desperte e coloque Ele no centro, né? Amém. Porque naquele momento eu estava totalmente assim, só vinha o problema, só vinha o problema, só vinha a minha filha, e eu não conseguia. Aí quando cai a ficha, né? Quando você vê qual é o propósito de Deus, porque tudo que acontece na nossa vida é com um propósito, né? Tudo é com um propósito. Talvez, lógico, era para alcançar a vida da minha filha ali também, era. Mas primeiro o Senhor queria tratar aqui, ó, no meu coração, tratar comigo, com muitas vezes traumas de infância, sabe? É todo um contexto que precisa ser nivelado para que as bênçãos do Senhor cheguem na nossa vida né? E alcance. Exatamente. Então, aí, deixa eu só falar uma coisa que diz que você falou, achei muito interessante isso que você disse, porque a maioria das pessoas perguntam para mim, Flávia, quero colocar minha filha no psicólogo. É importantíssimo, principalmente se tiver nessa situação de opressão, de depressão. Mas isso que você falou da autoridade da mãe, da mudança da mãe, é o mais importante. É o mais importante porque ela é a autoridade espiritual dentro daquela casa. E é o que você falou, de repente demoraria muito mais tempo. Exatamente. E Flávia, impressionante que naquele momento ela estava em acompanhamento, né, psicológico, mas assim, eu busquei tanto do Senhor, porque eu falei, Senhor, eu preciso mover, né? E eu sei que somente o Senhor que pode alcançar no coração, né, Flávia? É o coração. Como é que eu ia alcançar o coração da minha filha? Como é que eu ia saber o que estava ali, o que estava causando? É somente quem a criou, somente Ele. Então, o Senhor é o Senhor. E, Flávia, ela estava no psicólogo, sim. Mas, olha, Deus me levantou como detetive dentro dessa casa, que foi, assim, impressionante. Eu via, eu orava, o Senhor falava, vai no quarto, em tal lugar, assim, assim. Vai no quarto, e lá estava. E lá eu encontrava o que estava oculto, o Senhor revelava. Eu chegava a psicóloga, ó, vê isso, vê aquilo, vê isso, vê aquilo. Então, assim, para você ver que se eu tivesse de braço cruzado, né? Se eu tivesse braço cruzado esperando cair do céu, não ia. Ele quer o nosso passo, né? É que exerçamos a nossa autoridade, tanto na terra, né, como no plano espiritual também, que nós temos autoridade sobre os nossos filhos, né? Então, assim, gente, olha, hoje, o que eu peço, assim, a Deus é que para que muitas mães que estão aqui, né, nos ouvindo, possam enxergar e possam entender que vocês não estão passando por esse sufoco na adolescência sozinhas. Porque em meio àquele problema, a gente até olha para um lado e para o outro, meu Deus, será que só eu que passo por isso? Né? Não! Muitas mães estão passando por isso, muitas mães. E eu sei que é cansativo, né? É muito cansativo. A gente acha que o problema não tem saída, mas assim como Deus fez na minha vida, e ainda está fazendo, porque eu ainda estou no processo, né? E fez na vida da Flávia, que foi através assim, do testemunho, quando Flávia contava o testemunho dela, do que Deus fez naquela live. E eu vendo a minha filha passando pelos mesmos problemas. Gente, parecia que ela estava relatando a situação da minha filha. Para você ver, eu estava cega, eu não tinha, assim, cega no sentido de não conseguir ter um ponto de partida, por onde começar. E ali, desde aquela primeira live, o Senhor já começou a falar no meu coração, já começou a me dar estratégias,
já começou a falar que tinha que mostrar as áreas onde estavam, né, erradas, as coisas que precisavam ser consertadas. E foi ali que o Senhor começou a agir. E a minha filha, ela estava depressiva, opressiva, né? Que tem a opressão também, não é só a depressão. E se escondia por detrás dos cabelos, era escondida atrás de moletons, né? Toda coberta de moletom. E não tinha autoestima baixa. Quantas coisas assim que eu olhava, né? Eu olhava para trás, meu Deus, quem era minha filha? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Você não consegue, porque você vê a sua filha ali, né, crescendo, alegre, feliz, e de uma hora para outra aquele brilho se apaga. E naquele momento nós estávamos vivendo na pandemia, ou seja, demorou um pouquinho para eu a prestar atenção, para eu me alertar, porque naquele momento estava todo mundo em isolamento, o não tinha que fazer, ia o quê? Para celular, ia para um computador, ia assistir um filme, era dentro do quarto. Então, naquele primeiro momento, eu não consegui identificar, né? Eu não consegui. Mas aí depois eu fui vendo, falei, epa, não é assim, algo tá, né? E fui identificando. E ali quando eu identifiquei, eu comecei a me posicionar e buscando de Deus a saída, e ele ia me mostrando, ele ia me orientando. Aí foi quando você lançou o curso, né? Foi quando você lançou o curso. Falei, Senhor, se eu já estou sendo tão abençoada, né? Através dessas lives, que a cada live o Senhor parece que me dava uma injeção de ânimo. Me dava assim, ei, tem saída. Não, calma que eu estou no controle. Aí passava-se uns dias, aquela coisa pesava de novo. Senhor, não vai ter não, não vai ter não. Aí vinha, meu Deus, por isso que eu falo assim, Senhor, como eu sou grata pela sua vida, Flávia. Porque, Amém, Jesus. olha, naquele momento eu me encontrava sozinha. E aqui eu quero encorajar muitas mães que eu vejo falar assim, ah, mas meu marido não me ajuda. Ah, mas eu sou sozinha, eu não tenho marido, né? Gente, o Senhor, se o Senhor levantou você, se o Senhor está levantando você, se o Senhor está mostrando você, é você, porque sou eu, a coluna somos nós. Quem vai nos ajudar? Quem é o homem que pode nesse momento? É somente Deus. É somente Deus. E naquele momento, assim, eu falei, Senhor, então vai ser eu e o Senhor, e eu vou conseguir, porque eu não vou abrir mão da minha filha. Eu não vou abrir mão. E ali eu entrei no curso, mas quando eu entrei de cabeça mesmo, sabe? Eu entrei de cabeça, falei assim, se essa é a solução, assim, a solução não, as estratégias que vão vir, né? Daqui eu vou fazer. E foi quando eu entrei, comecei a fazer o curso, e ali desde a primeira aula, já comecei a ver. Por quê? O que acontece? Tem situações que nós reproduzimos na nossa vida que vem de uma bagagem ali da nossa infância, do que a gente ouviu dos nossos pais, e que sai da nossa boca inconsciente. E ali a gente não faz nem ideia de que está abrindo uma ferida no coração dos nossos filhos. Sabe? Uma coisa que aconteceu agora, domingo, agora, com minha filha do meio. Nós nordestinos, eu sou do Nordeste, temos assim, a mania de comparar, né? De usar, tipo, eu falei com ela assim, minha filha, sua testa tá cheia de espinha, tá parecendo um ralo. Olha para você ver. Essa frase que eu falei machucou o coração dela. Só que o que acontece? Agora que eu passei pelo processo, que a gente começa a ficar mais ligada, atenta, você vai observando. E aí foi onde eu consegui conversar com ela. Ela falou, mãe, se a minha mãe tá achando que eu tô com a testa de ralo, imagino que os meus amigos não vão achar. Se a minha mãe falou isso para mim, pense aí, gente. Entende que são frases, são coisas assim que tá no nosso inconsciente. É porque para eles é tudo muito grande, né? Para eles é tudo muito intenso. E aí ali, desde aquela primeira aula, eu comecei, né, identificar que no meu coração, quando chegou na atividade, né, para pedir perdão para o filho, eu digo, Senhor, mas eu não tenho que eu vou pedir perdão para minha filha, por quê?
Não tenho que pedir perdão, mas eu falei, se tá aqui, eu não vou pular uma etapa. Amém. Vamos com tudo. Eu tô aqui aplaudindo, assim, porque você aprendeu tudo bonitinho. Nossa, eu falei, essa daqui é a ferramenta que eu tenho, vamos. Aí fui conversar com ela e tudo, pedir perdão. Gente, eu não tinha noção como existia. Porque para chegar na depressão, né? Para chegar nesse período, não é só uma coisinha, né? Não é só. São várias coisas que contam. E ali tinha feridas no coração da minha filha. E naquele momento do pedido de perdão, quantas cadeias caíram por terra? Quantas cadeias? Como eu consegui dar o primeiro passo para alcançar o coração da minha filha, sabe? Porque ela estava totalmente distante de mim. Era um silêncio, sabe? Era um silêncio entre nós duas. Minha filha que era assim totalmente ligada, totalmente apegada de uma hora para outra, era quase minha inimiga dentro da minha casa, sabe? E ali eu comecei a dar o primeiro passo, né? O pedido de perdão. Outra coisa assim que foi assim, quando nós estamos, né, na presença, quando nós buscamos a presença, a intimidade com o Senhor, né? Ele vai nos mostrando, nos dando as estratégias. Naquela outra, eu acho que até uma atividade, foi, Flávia, que você falou daquele mimo para poder representar, né, o recomeço, né, para que viesse simbolizar o recomeço. Foi uma coisa assim que marcou demais também. Porque ali eu falei assim, o que eu vou fazer? O que eu queria fazer algo que não ir lá no mercado comprar, não, eu queria algo que simbolizasse mesmo. E numa madrugada, eu orando, pedindo a Deus uma saída, pedindo a Deus o que eu ia fazer, porque eu queria tocar em áreas que eu não pudesse tocar, né? Assim, que através daquilo ali que o Senhor viesse tratar e curar o que fosse preciso. E aí o Senhor começou a me mostrar um diário, né? Ele me mostrava um diário. E como ela estava com a autoestima muito baixa também, o Senhor falou, você vai mostrar nesse diário a importância dela, o quanto ela é importante, o quanto que ela é especial. E ali eu comecei a montar madrugada, comecei a montar no Canva, fazendo eu mesma. No outro dia, comecei a mandar mensagem para os familiares, para as melhores amigas dela, mandando foto e tal. E montei aquela coisinha bem, bem bonitinha e tal, imprimi. Gente, ali também foi assim, uma bênção. Áreas, assim como o Senhor tinha me falado naquela madrugada, que iria tocar, que iria né, solucionar aquela área, assim foi. Porque foi assim, ela ficou, ela é uma forma dela falar assim, não, realmente a minha mãe lembrou de mim, em detalhes, em áreas que eu estava achando que ela não estava enxergando, porque naquele momento elas acham que nós não estamos enxergando, que né, eles já cresceram. E outra coisa que foi assim, muito pontual na minha vida, né? Porque quando eles entram na adolescência, nós achamos que eles já estão grandinhos, que eles já não querem mais colo, né? Que eles já não... o toque já passa a ser mais assim. E eles até muitas vezes demonstram dizem que não querem, né? Mas, gente, é nesse momento que eles querem sim. Foi uma coisa que eu identifiquei, sabe? De pôr no colo. E isso tudo eu descobri como, gente? Na intimidade. Entende? Que o Senhor precisou levantar uma situação dentro do meu lar para que eu pudesse buscar em intimidade, que era coisa que não era o médico, que não era coisa que não era a psicóloga, não era ele, era eu que precisava me posicionar. Ele precisava trabalhar em mim, ele precisava quebrar barreiras em mim para chegar na minha filha. Porque hoje, e olha assim, ó, eu trabalho em casa e eu achava que ali estava o suficiente, já era o suficiente para eu estar presente na vida das minhas filhas. Mas o que eu ainda estava dormindo? Muitas vezes minha filha vinha falar comigo e eu só escutava com os ouvidos, eu não levantava os meus olhos, eu não mostrava que aquele momento que ela estava falando comigo, ela precisava da minha atenção, porque a correria ela é muito grande, os dias estão se atropelando, né?
E a gente não vê, quando vai ver qual foi o momento que eu tive com meus filhos hoje, né? Aquele momento que eu demonstrei que ele é importante, que aquele momento era para ele, era para ela, né? E assim, tudo isso a gente vai descobrindo como? Com a intimidade. Com a intimidade, é com o relacionamento. É mostrando que nós precisamos e também estar em comunhão na casa do Senhor. É um tanta conjunto. coisa que precisa ser arrumado na nossa vida, né, Flávia? Para que o Senhor venha, porque às vezes a gente quer que caia do céu. Ou então a gente acha assim, eu vou entrar no curso e vai acontecer amanhã. Eu vou fazer a aula hoje, amanhã vai... Ai, gente, só para deixar bem claro, tá? 3 anos. Esse é o meu 3º ano desse processo. Não é da noite para o dia. E vai ter momento que você vai ver a coisa acontecendo, e ali um dia você vai acordar, parece que vai tudo de água abaixo. Parece que aí vem, ai meu Deus, não vai. É ali que para mim assim, foi um ponto muito importante de estar nessa mentoria, porque tiveram momentos que eu quis desistir. Não, chega, eu não tenho mais força, tá pesado demais. E aí o Senhor usava a Flávia. O Senhor, sabe, não, calma, vai acontecer, tenha paciência, vai mais um pouquinho. Então, houve um todo que eu tive que fazer, né? Áreas na minha vida que eu tive que consertar, posicionamento, intimidade, oração, jejum, é muita coisa. Por isso que dizem as mães que rugem mesmo, né, Flávio? Temos que nos posicionar mesmo. Temos que sair do comodismo, temos que ver, passar a enxergar a nossa família, sabe? Os nossos filhos, enxergar mesmo, tirar tempo mesmo. E cada vez mais eu vejo, né, Leonara, que é dentro de casa, é dentro, porque lá fora, gente, lá fora vocês não têm noção, lá fora vai piorar muito mais. A Tainara, que foi a que deu testemunho na terça, ela contou como é que tá lá nos Estados Unidos, que ela foi chamada pelo Conselho Tutelar para que ela fosse chamar a filha dela de Mateus, que a menina achava que ela era homofóbica. Então, quer dizer, lá as autoridades dentro da escola já estão coagindo os pais. E isso, não espere muito, vai acontecer aqui também. Vai acontecer. É uma situação, né, Flávia? Assim, é uma situação que tá tão normal hoje em dia, né? Tá tão normal, e que muitas mães, quando acontece ou isso, ou tá usando droga, não, tá normal, acho que vai ser o jeito a aceitar. É a fase. O Senhor nos colocou como autoridade, sabe? Pensa tem muita isso, gente que acha que vai passar. Aceitar, ou não, é coisa da adolescência, uma hora vai passar. Eu vou me acomodar. Não! Se nós não nos levantarmos no plano espiritual ali, ó, com autoridade e profetizar na vida dos nossos filhos e buscar mesmo em Deus, as coisas do mundo vão entrar. E vão entrar com força. Sabe? Vão entrar com força. Porque eu passei por tanta coisa, Flávio, que se eu fosse pontuar aqui, tudo que eu passei nessa fase. Porque, gente, é isso assim, ó. Porque a gente acha, não, vai ser só uma depressão. Vai ser só... Não, quando vem a coisa, vem com tudo mesmo. E muitas vezes a gente quer paralisar. A gente quer... Não, cheguei no meu limite. Mas não, quem dá o limite é o Senhor. Quem vai pelejar por nós é o Senhor, né? Amém. Nós temos que não tem que aceitar. Porque o mundo tá aí mesmo. Ele tá vindo com tudo. Os bombardeios na mente dos nossos filhos. As influências nas redes digitais, né? Tá vindo com tudo, eles não estão brincando. Eu falo, o diabo não tá brincando de ser diabo, não. Ele tá vindo com tudo. E o que eu acho muito, muito lindo, né, minha amiga, nesse processo aí, é que, por exemplo, como a gente tem a comunidade ali, né, porque eu crio, gente, o grupo do WhatsApp daquela turma. E aquelas mulheres, elas vão trocando informações, elas vão falando o que deu certo lá, que filme que elas viram, que momento que elas tiveram. A oração, né? Uma orando pela outra, porque é isso que às vezes uma mãe vai enfraquecendo na caminhada, porque ela acha que é só com ela, que ela é péssima, que ela não dá conta. Quanto mais você pensa que você é péssima, que você não dá conta, você não dá conta mesmo. Mas quando Deus vai colocando outras mulheres ali, junto com o mesmo propósito,
Sabe por quê, meninas? Algo que Deus revelou para mim, assim, eu acho que há um ano. Ele falou assim para mim, olha, a cura da Ana Gabriela não é só para você. A cura da sua filha é para a geração dela. Com certeza. A cura, gente, não é para satisfazer o ego de mãe, porque mães querem filhos bem comportados. Minha filha, graças a Deus, é uma menina muito bem comportada. Ela é um doce de menina. Mas Deus, ele quer os nossos filhos salvos para salvar outros filhos. Gente, no dia que eu entendi isso, eu entendi o quanto eu precisava investir mais na vida espiritual da minha filha. Ela agora está num acampamento da Palavra da Vida. Eu estou tão feliz, sabe? E eu creio, assim, que o Senhor, ele não permite que essas mães cristãs, né, passem por isso só pelo, sabe? Ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer de ver Satanás tocando, às vezes, na vida de um filho. Mas ele transforma toda essa situação em bênção. Ele pega isso, transforma num testemunho. Ele pega essa dor, transforma num curso. E não Ele fica só pega... para nós, né? Não fica, porque quando... para outro. Porque ele pega ali o que Satanás tentou destruir e ele faz daquilo ali algo para glorificar o nome dele. E isso muitas vezes a gente não consegue entender quando está no meio da prova, porque a gente só olha para nós, para o nosso umbigo, e a gente pensa, o problema sou só eu. O problema é que eu sou ruim demais, eu não dou conta de sair do lugar. Né? Eu vejo mães falando aqui, Flávia, E aí eu fica luto. muitas vezes, né, no vitimismo, naquele sentimento de culpa, porque uma coisa que me paralisou no primeiro momento foi o sentimento de culpa. Porque assim, eu ficava, Senhor, eu trabalho em casa, eu tô em casa, como que eu deixei isso acontecer, né? Mas pensa aí, se eu ficasse me martirizando por conta dessa culpa, eu não ia conseguir sair do lugar. Né? E a coisa só ia afundar mais. Então eu vou sair dessa zona aqui, se aconteceu, tem um propósito. Porque e no curso eu fui exatamente lembrando das etapas da minha vida, o que Deus foi trabalhando em mim, e ele que foi direcionando. Ó, essa daqui vai ser a aula 1, você vai explicar isso e isso, com essa tarefa, e Deus ia me direcionando, minha amiga. Eu falo para você que assim, foi feita semana a semana. Deus nunca deixou eu fazer um curso, que eu tenho a outra mentoria também, né? Ele nunca deixou eu completar o negócio antes de começar. Ele falava assim, você vai começar. E é assim que Deus faz. E naquela semana ali, às vezes eu era testada naquela coisa para eu poder passar aquela experiência para as alunas. E era muito interessante, porque quanto mais eu estava passando pela prova, mais eu tinha subsídio para falar assim, olha aqui, você vai passar por isso, você vai se sentir assim, assim, assim. Mas se você agir dessa forma, né? Se você compreender isso que Deus está querendo fazer, vai ficar mais fácil. Então, assim... E também, assim, tem momentos que nós estamos no meio desse problema e tudo, que a gente não tem força nem para orar, né? Busca palavras para orar e não temos. E aquelas orações, como me ajudou também, Flávia? Amém. Porque assim, né? Eu falo, meu Deus... Lógico, o Senhor, ele entende até o nosso silêncio, ele sabe o que está no nosso coração, né? Mas, assim, como aquelas orações me ajudaram também, no final daquelas aulas, né? Da aula 4, da aula 5, meu Deus do céu, aquelas orações, assim, foram bênção mesmo na minha vida. E, assim, olha, aquela menina que estava depressiva, que estava escondida atrás de seus cabelos longos, que ela tinha um cabelo bem maior do que o meu, ela andava assim, era assim... Era atrás de moletom, autoestima baixa. Aí o que aconteceu? Ela já não acreditava mais em Deus. Ela chegou para me dizer que não acreditava mais em Deus, que ela não queria mais ir para a igreja, que eu não nem chamasse ela mais para ir para a igreja. Essa menina, hoje, né? Hoje, depois assim, né, como eu falei, 3 anos nesse processo de muita luta, de muito joelho no chão, de muito jejum, de muita oração e de um posicionamento. Hoje eu consigo ver a minha filha, assim, Flávia, deixa eu só assim, né, abrir um parênteses aqui, da importância, né, de levar nossos filhos para a casa do Senhor, de ensinar
que nós temos que estar num corpo, né? Inserido num corpo. O batismo na minha igreja estava se aproximando e ela ainda estava assim, bem... Ela ia para a igreja por obediência a mim, mas ainda era resistente, ela ainda resistia. Mas falou, nós vamos, e foi. E foi num culto de adolescentes. Eu falei com ela, falei assim, o batismo está se aproximando, se você sentir do coração de se batizar, você precisa aceitar Jesus, porque ela cresceu na igreja, ela cresceu mais, né, como a própria palavra diz, nós temos que confessar, né, Flávia? E você precisa ir à frente e aceitar Jesus. E aí, naquele culto, Flávia, os pais estavam, né, e aí a irmã falou assim, os pais, vamos para a sala de intercessão e deixar só os adolescentes ali. Olha só. Jesus. E eu lá na sala de intercessão, clamando a Deus por ela, e a irmã, Deus usou e começou a falar, tal. Enquanto eu estava ali na intercessão, o posicionamento, a intercessão, naquele dia, quando eu saio da sala, que acabou o culto, chega o líder de jovens dizendo, a Mayara aceitou Jesus. Ela foi lá na frente e aceitou Jesus. Gente, aquilo ali, eu quase caio na porta da igreja. E o batismo se aproximando. Ela, mamãe, eu vou me batizar. Amém, Jesus. Gente, eu fiquei assim... meus olhos viam, mas eu não conseguia... Diante de tudo que eu passei, eu falei assim, será que sou eu mesmo que estou passando por isso? Amém. E aí se aproximou, né, o batismo. E aí ela se batizou. E hoje está, para a glória de Deus, assim, rodeada de amigos. Amém. No autocuidado, na maquiagem. Amém. Então, assim, é preciso, né? O nosso posicionamento para Deus alcançar. E assim, o Amém. Senhor tem feito na vida da minha filha. Eu creio que ainda tem muito mais para fazer, né? Mas glória a Deus que benção. Glória a Deus por esse curso, que foi assim um divisor de águas na minha vida. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e por você. E assim, meninas, o grande diferencial você pode até conseguir passar por esse processo sozinha. Mas, como eu falei, vai ter momentos que você vai enfraquecer, que você vai achar que não vai conseguir. E através desse curso, cada palavra, sabe? Coisas que eu jamais... Que se não fosse esse curso, eu não ia saber que eu estava errando. Eu não ia saber. Amém. Né? Ai, eu tô tão agoniada. Vai acabar a nossa live. Então fala com você agora. Minha amiga, mas foi bênção demais. Deixa eu só tirar os comentários. Vamos tirar a foto. Meninas, compartilhem essa live com outras amigas. Venham fazer meu curso. Meu curso está lá no link da bio. As vagas são limitadas, as inscrições estão abertas. A gente já vai criar o curso do WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Então, não perde tempo, porque quem entrar agora vai estar comigo mais perto, né? Nas outras turmas eu não vou conseguir fazer isso. Então, vem, fica aqui com a gente. Está lá no link da minha biografia. Tira aí a foto. Deixa eu pegar minha canequinha aqui para ficar bonitinho. Tirem a foto, compartilhem. Leonara, muito obrigada. Comecei te chamando de Samira e terminei te chamando de Leonara. Não tem nada, não. Mas esse é o problema de nome composto, né? Pois é. Mas, minha amiga, fica com Deus. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter trazido esse testemunho tão abençoado. Foi tremendo, tremendo. E é tão bom para mim ouvir tudo isso, porque quando você falou, minha filha aceitou Jesus, deixa eu te falar, eu senti como se fosse uma coroinha, uma pedrinha ali na minha coroa, sabe por quê? Porque indiretamente Deus fez algo, né? Indiretamente Deus me usou para trazer aquela vida ali para ele. Então, eu me sinto muito amada por Jesus quando eu vejo isso. E glória a Deus por tudo que aconteceu, por você estar aqui podendo testemunhar. E meninas, fiquem com Deus. Não deixa de fazer, sabe? Eu falo que a gente tem sempre duas escolhas. Você quer arrastar o problema ou você quer resolver o problema? Vai lá, resolver o problema. Pedir as ferramentas certas, né? Que estão lá no curso para poder te ajudar. Tá bom? Então, fica com Deus, tá, Samira? Amém. Samira, Leonara. Nara, tem tantos nomes. Fica com Deus, minha amiga. Obrigada, viu? Tchau, tchau.